O Me Chama Que Eu Vou. Deixa eu dar uma boa tarde também para quem nos assiste também do Me Chama Que Eu Vou, os telespectadores. Pois é, a gente começa com essa matéria. Eu vou pedir para que vocês permaneçam aí, para que a gente possa então dividir esse espaço para falar sobre essa história que a gente vai contar agora. Vários homens foram presos suspeitos de trabalharem como flanelinhas durante a rodada do final de semana do Campeonato Mineiro aqui em Belo Horizonte, tanto no Estádio Independência quanto no Mineirão. O repórter Almir Moura esteve lá e mostra essa dura, triste realidade. Veja. Quando tem jogos e eventos no Independência e no Mineirão, quem também entra em ação são os flanelinhas. Estacionar nas ruas próximas aos estádios, para muitos, é um desafio. É complicado porque a gente chega querendo uma comodidade, de poder sair de casa, de carro. E os flanelinhas sempre assim, querem extorquir, querem que a gente pague adiantado. A gente não tem como parar mais perto. Igual eu parei, deve ter sido uns 4 quarteirões para cima. E mesmo assim, para me deixar meu carro, eu tive que pagar um valor que eles falaram que era simbólico, mas um valor de R$5, que se eu falei com ele que se eu chegasse lá, eu teria que pagar mais, se ele estivesse lá ainda. Então fica um pouco complicado. Já fui alvo, e eu acho o seguinte, a gente paga nossos impostos, a gente ainda tem que parar o carro na rua, ainda tem que pagar por isso. É bem complicado. Na rua, eu acho que a polícia tinha que combater isso mais, né? De acordo com a Polícia Militar, 7 flanelinhas foram presos nas imediações do Mineirão. Já que no Horto foram 9 pessoas. Todos eles foram presos ali nas imediações do Estádio Independência, onde a Polícia Militar vem fazendo em todos os jogos uma operação, né, para coibir esse tipo de ação de flanelinhas, que é exigir o dinheiro dos condutores de veículos para olhar os seus veículos, coisa que é contravenção penal. Este homem disse que estava vendendo para-brisas quando foi preso. Aqui só, pior que eu estou envolvido aqui, vai vender paleta aqui só, dá licença. Já este outro falou que estava indo para o jogo no momento em que foi abordado pela polícia. Lá ia ver o jogo, ele pegou eu, mandou entrar na viatura, falou que eu estava olhando carro. Você foi pego de surpresa, então? Aí falou assim, entra na viatura, eu vou falar que não. Eu falei, entrei. Apesar de não mostrarem os rostos, alguns afirmaram que não são flanelinhas. Na verdade, na rua a gente estava. Na verdade, alguns estavam na rua mesmo. Cada um passando ali, ninguém estava junto aqui não. Só que... Um estava catando pela latinha. Vocês não estavam juntos? Não, ninguém estava junto não, tu pegou um por um nas ruas, andando na rua, pegando. Cada ninguém roubando na rua, é só ir. Foi recolhendo, todo mundo estava igual, me parou e falou assim, vem cá, entra aqui dentro. Mas para a polícia, alguns já são bem conhecidos. A informação deles, né, isso é uma defesa que eles fazem, mas a gente tem informação de que algum deles ali já é a 3ª ou 4ª vez que é trazido para a companhia para a feitura da ocorrência. Pois é, PC, Fael, Everton Guimarães. Violência é uma palavra que está fora de moda. E quanto ao assunto flanelinha, não dá para ficar ilustrando essa ideia não é verdade? O problema é que organiza, né, pelo menos estão tentando organizar o espetáculo dentro dos estádios, Jacques, mas de fora os cambistas e os flanelinhas estão ainda deitando e rolando, viu? Ainda deitando e rolando. A polícia tem que combater. Imagina na Copa, hein, Jacques? Pois é, a Copa. E um detalhe, rápido, perdão, Jacques. Aqui eu não sei quanto esses caras cobram, não sei quanto eles cobram, mas só para você ter uma ideia, no Morumbi, em São Paulo, a gente vai transmitir jogos no Morumbi, eles cobram R$40. E ai de você se não pagar, hein? E a polícia dá total cobertura, pelo menos é o que parece lá em São Paulo. Aliás, eu até gostaria de abordar os meninos nessa questão, que são torcedores, né, genuínos torcedores dos seus respectivos clubes. Agora, é importante dizer o seguinte, o torcedor não pode ser constrangido a dar um dinheiro por estacionar o carro em via pública, porque é um direito do cidadão. É um direito e é o seguinte, eu acho que o cidadão não tem que pagar, eu acho que isso aí também é muito... O cidadão chega lá e paga e tudo mais, e aí vai gerando mais pessoas em volta disso aí. E a polícia também tem que bater firme, não pode permitir que esses caras cobrem aí essa propina para poder cuidar dos carros, é um absurdo. Quero fazer mais um pedido aqui também, já que aproveitando o seu espaço. Claro. Vamos melhorar as linhas de ônibus depois dos jogos, principalmente nos que acabam ali meia-noite. Eu que pego meu 4802 lá, depois se eu perder um, meu filho, eu chego em casa e apanho da mulher tarde, hein? Tá aí, ó, o Fael é torcedor, tá aí, tá dando voz, Me Chama Que Eu Vou, tem essa função social, dar voz ao torcedor. 4802, gente, vamos melhorar a qualidade dos ônibus aí, das linhas que fazem as vias próximas aos clubes, né? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, sempre muito rica, muito agradável e muito preciosa para todos nós aqui do Me Chama Que Eu Vou. Aquele abraço, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. E olha só, a gente começa o programa contando para você um drama. Imagine uma família que convive há muitos e muitos anos com um dilema de um filho drogado e que, de tanto desespero, já ameaçou matar o irmão, se embriagar e muito mais. A nossa equipe conversou com uma família que veio de Cuiabá, na tentativa de salvar o filho que, com 13 anos, começou a se drogar. É um triste relato e eu gostaria que você acompanhasse essa matéria. Veja.
Na aparente tranquilidade dessa rua em Nova Contagem, na região metropolitana da capital, um casal abre as portas de casa para receber nossa equipe. Pela expressão da cabeleireira Vilma e do marido, o caminhoneiro Luiz Gonzaga, não há qualquer dúvida. Nem o lugar de moradia é motivo para o esboço de um sorriso. Casados há mais de 30 anos, 3 filhos e um único motivo para justificar tamanha tristeza. Roberto, um dos filhos do casal, viciado em drogas há pelo menos 19 anos. Dilema que, segundo a mãe, teve início quando o jovem tinha apenas 12 anos e a família morava em Cuiabá, no Mato Grosso. Ele saía, fugia de dentro do colégio, ele fingia que ia para o banheiro, os professores não via. Aí ele corria para dentro saía escondido, ia para o fliperama e viciou dentro do fliperama. Quando eu comecei a achar o cachimbo de crack, porque eu sempre corri muito atrás para poder ver e cuidei muito dos meus filhos. Nessa época eu tinha um pai na cadeira de roda, mas eu fazia tudo para cuidar deles. Descoberta que, segundo a mãe, logo foi acompanhada de uma decisão. A família deixaria a cidade natal para afastar o filho das más influências e buscaria tratamento adequado em outro lugar. E foi o que fizeram, chegando em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 1997. Eu falei assim, Luiz, vamos embora, vamos caçar ajuda para o nosso filho. Aí ele foi e veio andando lá para cá para ficar em Goiânia, aí ele veio parar aqui em Minas. Desistiu então de morar em Cuiabá porque imaginou que mudando de cidade o filho pudesse de repente retomar a vida. Mudar de companhia, de amigos, e ele podia mudar e a gente procurar ajuda. Mas as perspectivas de dias bem melhores acabaram com o passar dos anos. Já viciado em todo tipo de droga, o filho voltou a ter recaída. 1, 2, várias. 19 anos de um sofrimento que a mãe só consegue descrever com lágrimas nos olhos. Quando chegamos aqui, eu entrei numa casa que era apoio às drogas. Aí nós conseguimos internar ele. Ele parou uns tempos, depois voltou de novo. Aí foi internado de novo, parou mais um ano. E assim vem rolando, de fazenda em fazenda, de fazenda em fazenda. Agora, ele não quer internar mais, porque ele falou, mãe, eu não vou sarar. Eu estou pedindo a Deus para que alguém me mate, porque eu sou covarde, não tenho coragem de me matar. Porque não existe cura, porque eu nunca tive um tratamento adequado que fizesse com que eu saísse dessa abstinência desse crack. Dentro de casa, o retrato da triste dependência química de Roberto. Nas paredes, Dona Vilma mostra as marcas de faca que ficaram quando de uma crise de abstinência do filho. No quarto do dependente químico, roupas sujas, tocos de cigarros, além de pratos sujos que dividem espaço, com garrafas d'água e uma estranha mistura dentro de um vidro de álcool. O mau cheiro é insuportável. Ambiente de difícil convivência para a família, que alega já ter feito de tudo para tentar livrar o filho do vício. Em um dos episódios, Dona Vilma conta que ela e a então namorada de Roberto chegaram a comprar cachaça para embriagar o filho. Pedido feito pelo próprio dependente. Ele tinha uma namorada e ele queria parar de usar droga. Aí ele pediu, mãe, compra crack pra mim. Eu falei, jamais eu compro droga pra você, Roberto. Eu te dei droga da mamadeira, eu te dei tudo que era de bom. Mas, mãe, compra pinga, eu vou beber, aí eu durmo. E a senhora, isso eu já tinha levado ele do Galma Veloso. Ele já tinha tomado uma injeção e ele falava, mãe, não passa, a euforia da droga não passa, mãe, o que eu vou fazer? E a gente, tudo aqui de casa, eu, a namorada dele, a irmã dele, todo mundo de redor dele. Aí a menina foi lá e comprou uma garrafa de pinga, deu pra ele tomou, ele pôs num copão assim e encheu pôs limão, pôs açúcar e foi bebendo. Ele falou, mãe, não passou. Aí a menina, a namorada dele, foi no boteco, até o cara da loja falou assim, nossa, você gosta de uma cachaça? Ela falou, não, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de vergonha, não é pra mim. Aí ele tomou de novo essa bebida. Aí, por causa de tanto remédio que já tinha tomado no Galma, e essa bebida aqui deu tipo de um colapso dele, sei lá o que deu. Às vezes eu apelava, brigava, falava que ia limpar o quarto. Quando eu apelava que eu ia limpar o quarto,
ele pegava e começava a brigar comigo e eu ficava enfesada, queria dar uma de mãe, brava, eu chamava a polícia via, falava, você não pode fazer isso com sua mãe, ela tá limpando seu quarto, mas aí as coisas foram passando assim, e assim é todos os dias um tormento, a minha vida é um tormento. Eu não posso sair de casa. Eu saio de casa, eu fico lembrando que ele pode carregar uma coisa do irmão dele que mora aqui nesse quarto, o irmão dele matar ele matar o irmão dele, porque ele falou que se o irmão dele bater nele, ele vai matar o irmão. Essa semana mesmo, ele pegou uma faca e rodeou para matar o irmão dele, porque o irmão dele reprimiu ele. E eu corri e falei que estava chamando a polícia, e eu estava tão atordoada que eu conversava com a polícia, sendo que a polícia não estava no telefone. Quando eu assisto esses depoimentos, que eu fui lá gravar com essa senhora, que nós chegamos na porta da casa dela, a expressão dela de tristeza se transformou num sorriso. Por um único motivo. Segundo ela já chamou muitas equipes de televisão para ir na casa dela para contar o drama dela e ninguém foi até hoje. Então ela me recebeu assim, dizendo isso. Não estou aqui fazendo propaganda para a Band, mérito desse programa mesmo, do Me Chama Que Eu Vou, porque a gente felizmente esteve lá para acolher pelo menos o choro e a lágrima dessa mulher e desse pai, que é um caminhoneiro, um homem decente, trabalhador. Ela é uma mulher trabalhadora, é uma cabeleireira que deixou de lado tudo para tentar salvar a vida desse filho de 13 anos, que aos 13 anos começou a usar drogas. Você viu ela contando aí como é que foi o início das drogas dele. Ele ia para a escola, chegou na escola, ela deixava ele na porta da escola, entrava, quando ela dava as costas, o filho virava, pulava o muro, saía de casa, saía da escola e ia para um negócio de fliperama, na época de fliperama, para poder usar a droga. E ali, naturalmente, existiam traficantes, existiam as pessoas que frequentam esses ambientes, que eu não estou dizendo aqui que essas casas necessariamente frequentam pessoas que são usuários de droga, mas ali também é um ponto de infiltração dos traficantes. E é ali que começa a dor, o desespero, a luta e a doença. A minha pergunta é: onde estão as nossas autoridades? O crack já passou há muito tempo de uma epidemia, há muito e muito tempo. O crack é o mal do século. Eu não estou falando só do crack, estou falando da cocaína, do crack, da maconha. Outro dia eu estava dando uma estatística aqui, quantas pessoas morrem por dia. A cada minuto, quantas pessoas morrem no mundo vítimas da droga. E aí a gente fala das clínicas, das alternativas, das clínicas terapêuticas. Será que esse é o caminho efetivo para se resolver o problema da droga? Porque essa mãe procurou a gente desesperada. Ela conseguiu manter o filho dela pela manhã em casa para tentar ver se a gente conseguia gravar com ele, mas quando foi à tarde acabou. Ele saiu, fica 4, 5, 6 dias fora de casa, volta todo sujo. Amanhã você vai ver o restante dessa reportagem. Você vai ver o dilema, a luta dessa mulher que não tem o que muita gente tem e não valoriza. Sabe o que é? Paz. Ela não tem paz. Mas amanhã tem mais. A gente conta para você o restante dessa triste história com a expectativa de que alguém possa, de que em algum momento a sociedade possa acordar para a gente mudar essa triste trajetória de destruição que a droga produz. Mas amanhã eu conto com a sua presença. Olha só, a cultura de Minas está em luto, está de luto. O cantor, compositor e percussionista Marco Ribas morreu na noite deste sábado, aos 65 anos, aqui em Belo Horizonte. Parentes e amigos acompanharam o velório do artista. Ele deixa esposa e 2 filhas. Amigos e parentes compareceram ao velório para prestar a última homenagem ao cantor, compositor e percussionista Marco Ribas. Um professor, um cara conhecedor do Brasil, conhecedor da cultura brasileira, era sempre bom conversar com ele. Vai deixar um legado muito grande e já está deixando saudades, né? Com certeza, saudade não só aqui em Minas, no meio dos amigos, mas Marco é muito querido em todo o Brasil. Com mais de 50 anos de profissão, Marco Ribas trabalhou com vários artistas, desde o Clube da Esquina até os mais jovens, como Ed Mota. Ele também atuou no cinema, nos filmes Batismo de Sangue, Chega de Saudade e Como uma Onda. Vamos intensificar as ações armadas com assaltos a bancos e ataques às forças da ditadura. O músico estava internado desde quarta-feira por complicações no tratamento de um câncer, diagnosticado em julho de 2012. Ele deixou a esposa Maria de Fátima e 2 filhas, a cantora Júlia e a atriz Lira. O Marco era interessante porque, primeiro, pela música, né? A música, aquela força que a música dele, a musicalidade, ele era uma música em pessoa, né?
e ele sempre estava com bandas assim muito bem montadas, shows ensaiados. Eu gostei, eu fiz algumas produções com ele, trabalhei com ele e assim, fico feliz de ter passado, ele ter passado comigo assim na vida. É a música na mais pura essência. É difícil falar agora, né? Mas é uma saudade muito grande. Muito grande. Deixa as sementes aí, né? Os filhos. A gente fica muito triste, é uma perda irreparável. Samba bem, é samba de Angola que já tem também. Samba bem, a feia manquiche de coma a pitile. Samba bem, é samba de Angola que já tem também. Tá aí o Marco Ribas, como os colegas o conheciam, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um cara muito bacana, um homem de bem, um cara que queria viver da música, que viveu da música, né? E fez da música a sua própria vida. Uma perda lamentável para a história, para a nossa cultura. Minas Gerais está mais triste nessa segunda-feira, a perda desse artista que foi um cara que deixou bons frutos, né? Boas sementes. E é isso que importa. Deixou boas sementes. Infelizmente, a saúde dele, a questão do câncer acabou tirando a vida do Marco, né? Infelizmente, a gente torce para que Deus conforte e console o coração da esposa e também das filhas que vão dar bons frutos, assim como foi o pai. E exemplo para isso elas têm de sobra, como todos nós temos. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos mudar um pouco a prosa, trazer um pouco mais de alegria. O programa tá meio triste, muita notícia ruim, né? Mas é a realidade, infelizmente. A gente volta trazendo o Pimba, falando do Band de Cidadania. Ele esteve lá, eu também estive, e o cara aprontou todas. Já já a gente volta, não sai daí, é só um intervalo comercial e a gente volta em instantes. Até já.